Olá, amigos, eu sou a Jess. Oi, aqui é a Tami do Resenha de Sonhos. Oi, eu sou a Gisele do Abdição Literária. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Tecendo a Roda. Ontem saiu o trailer da segunda temporada da Roda do Tempo e hoje a gente está aqui para fazer a análise e também tecer algumas teorias sobre o trailer. O Tecendo a Roda vai fazer toda a cobertura dessa segunda temporada e já saiu um vídeo com o resumo da primeira temporada lá no canal da Tamires e também um vídeo sobre o que sabemos e detalhes da segunda temporada lá no canal da Gi. Vou deixar o link dos dois vídeos aqui na descrição. Bom, o nosso trailer começa mostrando a Moiraine, ela tá belíssima, vestida de azul, que é a cor da sua Aja, para logo em seguida cortar mostrando um pouco de Tar Valon e mostrando novamente a Moiraine, só que dessa vez muito fragilizada, triste, ao mesmo tempo que a gente escuta ela falando que todo mundo tem uma escolha e que cada escolha tem uma consequência. A gente sabe que a Moiraine teve um final difícil ali na primeira temporada, a gente ainda não sabe se ela foi blindada ou se ela foi estancada do poder único, mas o que a gente sabe é que ela terminou a temporada sem conseguir acessar esse poder único. E aqui no começo do teaser a gente já vê o quanto isso custou para ela. Em seguida a gente tem o primeiro vislumbre do Range com uma cara de determinado ali, enquanto a gente escuta a voz da Moiraine falando que eles não derrotaram o Tenebroso, eles apenas o libertaram. Aqui a gente tem uma pequena teoria. É o símbolo de Carnheim que tá nas costas dele? Se ele vai aparecer lá em Carnheim, significa que vai ter o jogo das casas? Quem já leu o livro vai saber mais do que a gente tá falando. E é lá que ele encontra o trono de Amirlin. Será que farão dessa forma também na série? Enquanto a Moiraine tá ali falando que eles só libertaram o Tenebroso, a gente tem um flashback deles enfrentando o Tenebroso e o Myrddraal lá na primeira temporada. Na sequência, a gente vai ter a Egwene canalizando. Ela já tá usando o branco das aceitas em Tar Valon. Aqui a gente já pode ver como os efeitos parecem estar melhores e até a representação do poder único também parece mais interessante. A gente também vai ter um vislumbre da Liandrin. A Liandrin, ela é da Aja Vermelha e ela tem várias cenas suspeitas nesse trailer. Então a gente fica sempre muito desconfiada em no que essa personagem tá envolvida. Logo depois a gente vai ter um frame do que parece uma reunião. Várias pessoas ali encapuzadas ao redor de uma mesa redonda. Nos livros, às vezes a gente vê algumas reuniões acontecendo. Será que isso é um primeiro vislumbre disso ou a gente tá falando aqui de um grupo diferente de pessoas? Porém, o highlight dessa cena fica para um queridão aqui que está usando um par de luvas brancas. A gente tem o prólogo, acho que é de A Grande Caçada, que menciona isso enquanto um detalhe ali. Depois a gente tem a nossa primeira visão da Nynaeve, ela também tá usando o branco das aceitas. E ela tá conversando com alguém que parece ser a Alanna. Vocês acham que é ela? E no texto ela tá falando que ninguém deveria ter tanto poder. Agora a gente corta pra figura do Tenebroso, aquele então que Randy e Moiraine enfrentaram ali no Olho do Mundo, que a propósito não morreu. Na verdade tem uma fala da Moiraine que ela deixa bem claro que eles não derrotaram o Tenebroso, eles libertaram o seu tenente mais poderoso e que agora ele vai começar a libertar aí outra galera, os chamados abandonados. Então a gente vai chegar lá e essa é uma cena muito bonita. Reparem então nessa tessitura, é uma tessitura diferente da qual a gente está acostumado a ver, é meio esverdeada, né? Será que é um tipo diferente aí de poder, né? Será que existe outro poder além do poder único? E ao que parece, então, ele começa a já mexer os seus pauzinhos e parece que é uma cena meio que de invocação, de renascimento, né? Parece que ele invoca ali uma mulher do sangue. Ela tá toda encharcada de sangue, da pontinha dos pés até o último fio do cabelo. É uma cena bem bizarra. Então, gente, eu gostei bastante. Então, provavelmente ele já começou a invocar os abandonados. Estou muito curiosa para saber como que eles vão ser abordados nessa segunda temporada. Em seguida, a gente tem os Shantian, então já deu para perceber que eles vão vir com tudo, eles deixaram ali a sua marca no final da primeira temporada e aqui não é diferente, né? Aqui a gente vê algumas mulheres, então elas têm uma placa de metal que também tem uma parte que vai até o pescoço, né? Parece uma espécie de colar barra placa. Também tem ali um objeto que fica, parece uma focinheira ali na boca. É tudo muito estranho nesse figurino. E notem que além dessas mulheres que canalizam, sempre tem outras, então, atrás dela, assim, em posição de comando, né? Será que elas estão comandando aquelas que estão ali na frente? E aí dessa forma, então, bem organizada, bem militar mesmo, elas acabam ali causando uma destruição, uma explosão, e tem um frame ali que aparece ainda o Perrin, sabe, nessa bagunça toda, ou seja, ele vai estar ligado aí aos Shantian de alguma maneira. Agora a gente volta pra Torre Branca, onde a gente vê a Nynaeve ali na frente de um arco.
Quem lê os livros vai lembrar dessa parte. Inclusive é uma parte que a gente tá bem animada pra ver, porque é uma parte que tem bastante coisa acontecendo ali no livro. Foi bem animado de ler e a gente tá louca pra saber como que foi adaptado. Essa parte tem a ver com um teste que acontece ali na Torre Branca, que é o teste das aceitas. Mas a gente vai deixar pra vocês descobrirem os detalhes assistindo. A gente também tem algumas pessoas ali, entre elas o Perrin, e a voz ao fundo da Nynaeve falando que juntos eles enfrentaram o impossível, mas agora estão espalhados pelo mundo. Essa parte casa bem mostrando o Randy com uma mulher. A gente não viu ela na primeira temporada, mas ela era muito esperada aqui nessa segunda. E aqui vai uma dica. O nome dela é Selene e vocês precisam prestar muita atenção nela. Na sequência, a gente volta a ver o Randy. Ele tá andando por um corredor aqui. Esse corredor pode ser tanto Tar-Valon quanto pode ser Targaryen. E tem uma pessoa de azul na frente dele. Depois disso, a gente vai ter uma cena da Moiraine. Ela tá conversando com o Lud de forma bastante irritada. Ela fala pra ele que orientar e proteger o Randy é a coisa mais importante que eles têm pra fazer. Em contraste, a gente vai cortar pra Siuan, que é o trono de Amyrlin, e ela fala que não é possível controlá-lo. O que pode ou não ter a ver com o que a Moiraine tava falando antes. E logo depois a gente vê o Randy canalizando e dá pra perceber a mácula ali junto. Finalmente a gente tem uma visão melhor então do Perrin. Ele tá todo estiloso nesse trailer, né? Eu acho que o pessoal ali de Faldara cuidou bem dele. E ele aparece ali encarando um lobo que pode ser um personagem muito interessante ali dos livros, que eu gosto muito também. E acho que tá na hora dele começar a aceitar quem ele é. Na verdade, é isso que uma voz fala ali no fundo do trailer, e os olhinhos dele então começam a mudar e ficam dourados, igualzinho o do lobo. E aqui vai uma torcida então, porque o arco do Perrin na primeira temporada ficou um pouco de lado. A gente sentiu muito a falta, então, da construção desse personagem. Tem algumas partes cruciais ali do primeiro livro que ainda não foram adaptadas, e a gente espera, então, que nessa temporada, enfim, o personagem começa, então, a ser um pouco mais desenvolvido e ele começar a aí se encontrar e entender alguns mistérios que vem acontecendo com ele. O Randy promete estar 100% apocalíptico já nessa segunda temporada, o que é uma surpresa pra gente, porque a gente imaginou que as coisas fossem ser um pouco mais devagar, mas ele já tá bem boladão. E quando a Moiraine então se aproxima, o santo dos dois não bate já desde a primeira temporada, e a gente tem um frame então dele pegando ela pelo pescoço. Rapaz, respeita a mamãe. Cadê o Lan nessas horas, né, gente? Será que o Randy tá sendo manipulado aí por alguém? De repente, uma companhia nova. Depois a gente tem um frame, então, de partir o coração, que é da Egwene, né? Ela tá ali acabada, gente. Parece que ela tá ajoelhada, toda machucada. E notem, então, que ela está com esse apetrecho dos Shantin, que a gente mostrou pra vocês, então, antes, que é uma placa / colar, né, que eles usam. E as mulheres que utilizam, então, esse acessório sempre estão ali em posição meio que de sofrimento, meio que sendo comandadas. Então, a gente já pode teorizar o que pode estar acontecendo com a Egwene aí nesse frame. Enfim, gente, eu fiquei assim de coração partido vendo ela desse jeitinho. Depois a gente vê finalmente também o nosso novo Mat. Eu senti muita falta dele, gente, nesse trailer. Eu queria ver mais. Aqui ele fica encarando, então, a bendita da adaga. A gente pensou que tivesse um ponto final ali, quando a Moiraine exorcizou ela dele, né? Mas acho que não deu certo. Ele voltou, então, a ficar em posse dela. Ele tá ali olhando pra ela com uma expressão estranha. E a gente teoriza também de que ele esteja na Torre Branca, né? De acordo com os planos da Moiraine. Então, era entregar ele pra Ágia Vermelha. E a gente viu que essa magia, né, que amarra ele a essa adaga, ela é muito poderosa e ela é muito destrutiva também, e só quem pode cuidar dele, então, são as Aes Sedai. Nessa sequência fica bem explícita, assim, que cada um tá bem, assim, de um ladinho, tá bem espalhado. Depois a gente tem mais um frame, então, do dragão com a Selene, essa personagem aí que vai dar o que falar, e é uma cena, assim, bem estranha. Dá pra ver que é ela que tá canalizando ali e não ele, não sei se ela tá tentando ensinar alguma coisa pra ele, mas pra mim parece um ritual de amarração. E uma cena que me surpreendeu foi ver, então, Logain e Randy juntos assim tão cedo. Eu fiquei super surpresa. Eu sempre quis ver o encontro desses dois personagens e na série já vai acontecer. E eles têm ali um papinho, uma conversa. O Randy perguntando como que ele faz pra controlar, né, o poder que ele tem. Eu tô bem animada pra ver essa conversa. Quero os dois brothers pra ontem. Voltamos a ouvir a voz da Moiraine dizendo que a última batalha estava chegando, ao mesmo tempo que vemos o exército do Siachão.
Dá pra ver que eles atacaram ali aquele povoado, tem várias pessoas subjugadas no chão e um grande altar, onde nós vemos logo ali no próximo frame uma pessoa sentada. Essa pessoa é uma Grand Lady desse povo, Lady Suroth. A gente não vê o rosto dela, mas as unhas são enormes e a roupa destaca bastante ela. Além do fato de que ela tem um companheiro ali do lado dela, ninguém menos do que o Tenebroso. Lembra quando a gente disse que esse povo ia chegar chegando? Então, a gente tem muito deles aqui nesse novo trailer. E logo no próximo frame, a gente vê a trombeta de Valéria, que foi roubada pelo Padan Fae lá no fim da primeira temporada e agora está em posse do Grand Lord Turak. A caixa se abre e ele diz que o mundo inteiro será deles. Logo em seguida, vemos novamente aquelas mulheres que têm a boca tampada, elas estão canalizando, e aí nesse frame dá para perceber bastante como tem outra pessoa atrás delas, outra mulher atrás delas, vestida de azul. Em seguida, a Egwene faz uma barreira de poder único super poderosa, enquanto a Elaine foge atrás dela. Essa explosão se junta com a próxima explosão, dessa vez da Nynaeve em outro lugar. A gente acredita que essa explosão tem a ver com o teste da seita. E a gente já viu a Nynaeve assim, explodindo tal qual uma estrela lá na primeira temporada. A gente tem mais o que parece ser ali uma corrida pelo deserto, mais um take da Liandrin sendo suspeita. Aí a gente vai cortar pra ver o Perrin. A gente tem o Perrin e logo depois a gente tem uma criança, tá? Surgiu várias teorias aqui sobre o que seria essa criança, ou em que momento essa cena tá acontecendo, ou se a criança teria relação com o Perrin. Mas aparentemente no descritivo da cena, que foi postado pelo próprio Prime, aparece enquanto ela sendo filha dele. Se a descrição está certa, existe um contexto pra isso estar acontecendo. Mas desassociado dessa descrição, a gente também tinha pensado sobre ter relação ou com a Egwene ou com a Nynaeve. Mas o oficial da descrição é que a criança está relacionada ao Perrin. Outra cena fofa que vem depois é da Moiraine com a Siuan, as duas juntinhas ali, as mamães. E parece que a gente tá falando de uma cena de flashback, porque afinal de contas a Siuan está usando a roupa azul, né, que é da mesma Aja da Moiraine. Lembrando que agora ela é o trono de Amyrlin, então ela não estaria usando azul no tempo atual da série. A gente também vai ter um abraço entre a Nynaeve e a Egwene, porque elas vão seguir se apoiando aqui nessa jornada. Em contraste com isso, a gente vai ter logo depois uma cena da Nynaeve naquele lugar que parece ser onde ela tá fazendo o teste e uma conversa da Egwene com a Elaine. E o que ela vai falar é que se ela sabe que os amigos dela estão em perigo, por que ela vai ficar ali parada? Aí a gente vai cortar pra Moiraine falando e ela diz: você não sabe a dimensão do poder que eles têm. Seguido pelo Lan dizendo que ela não pode fazer isso sozinha. E aí fica a pergunta aqui de quem ela tá falando. Ela tá falando do Seanchan, ela tá falando dos abandonados, ou ela tá falando dos jovens de Dois Rios? Uma das minhas partes favoritas do trailer também foi quando a Aviendha apareceu. Ela que é uma Aiel muito querida, e eu acho que a sua aparição então vai dar um nome pra personagem, porque ela tá ali na cena metendo o pau nos manto brancos. Eu amo manto branco bom, é manto branco levando porrada, gente. Deu pra ver que ela tá contracenando com o Perrin, parece que o Perrin tá em todas, né, gente? Quando ela levanta o véu, então ela se prepara pra dançar as lanças, gente. Foi uma cena muito digna, foi pequenininha, mas foi muito digna de Aviendha. Aí a gente tem uma sequência de muita luta também. A gente vê a Nynaeve lutando, parece que é na Torre Branca, não sei se é algum tipo de aprendizado também que ela está tendo. Tem o Lan também lutando ali com o Myrddraal. Aí a gente volta a ver a Liandrin mais uma vez sorrateira, se escondendo ali. Ao que parece, ela tá se encontrando com alguém ali na carroça. Quem seria essa pessoa? Talvez Padan Fae? Lá na primeira temporada, a Moiraine comentou que ela tinha encontros com um homem misterioso. Aí a gente escuta uma voz falando que muitos caminhos atravessam a escuridão. De quem é essa voz? Ao mesmo tempo que a gente tem vários vislumbres. Primeiro do Range em algum lugar, seguido pela Nynaeve saindo do arco, do Perrin lutando contra o Manto Branco, da Egwene lutando e gritando, e de volta pro Range, que vejam só, está preso em uma roda. As ironias, risos. Tudo isso aparece enquanto a Liandrin diz que nem sempre são os mais poderosos que contam a história, e sim os que sobrevivem. A gente vê ali no final que ela tá falando isso pra alguém, e a nossa teoria é que essa pessoa é a Egwene. E nas sequências finais desse trailer, a gente vai ter o Range, ele tá bem Jedi ali, com capuz e tudo, e ele parece estar indo de encontro com um exército, ou pelo menos um grupo de Seanchans. Ele também tá falando que tá cansado de ser mais uma peça dessa roda, o que eu particularmente adorei, porque a gente tá a gente tá adaptando aqui o livro 2 de uma sequência de 14, então...
Ainda tem muita coisa pra ele se cansar pela frente. E a gente vai poder vislumbrar, então, os guerreiros se preparando ali, né, pra enfrentar eles. E entre eles também tá o Gran Lord Turak. E esse cara também possui uma espada com a marca da garça, tá? O que significa que ele também é um mestre espadachim. Aí a gente tem uma cena muito interessante, porque daí a gente já vai cortar pro Randy preso numa roda. Ele tá no meio ali de um lugar meio deserto, porém a imagem tá meio borrada, então pode ser que não seja um acontecimento real ali, ou do mundo real. Pode ser que seja uma visão, um sonho ou alguma outra coisa específica. O interessante também é que quando a câmera afasta, tem o que parece ser uma figura ali na frente dele. Aí a gente vai cortar para uma série de conflitos ali, a gente vai ter um Myrddraal, ele vai estar usando uma espada de fogo, a gente vai ver um outro momento do match onde parece que ele tá lutando também com alguém, né, tá cravando uma lança, uma faca, alguma coisa ali. Várias explosões. E aí a gente vê a Siuan conversando com o Randy no que parece ser a Torre Branca. Ela vai dizer que ele não é uma peça, que na verdade ele é a água que faz essa roda girar. E assim termina a nossa análise. Como a gente já falou, então, a segunda temporada estreia dia 1º de setembro, tá chegando e tá recheado de conteúdo, então em todos os canais. Confere a nossa playlist, então, que a gente deixa em algum lugar aqui da descrição, e conta pra gente duas coisas: o que te deixou mais empolgado, então, nesse trailer, e qual vídeo você gostaria, então, de ver no Tecendo a Roda. Conta aí pra gente nos comentários qual é a sua teoria, o que você achou do trailer, o que você espera dessa segunda temporada. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar e seguir também o Tecendo a Roda. A gente tem conteúdo no Instagram, no TikTok e também no YouTube. Seguimos empolgadas para tecer a roda e a gente espera que vocês estejam empolgados também. E é isso, obrigado por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!